Obrigada, Lara. Bom dia, gente. Vim aqui dar as boas-vindas a vocês que vão hoje conversar um pouco sobre um assunto que é quente, que é realmente o uso, né, o impacto do uso da inteligência artificial. Cada vez mais a gente vê esse tema sendo tratado em diferentes áreas. E o IRELGOV não poderia deixar de fazer, né, de começar a conversar sobre o impacto do uso da inteligência artificial nas relações governamentais e como que ele impacta justamente na análise de riscos políticos e na influência regulatória. A gente vem fazendo aí uma série de um trabalho, né, que é uma série chamada Diálogos com o Regulador, e a gente vem conversando também sobre o uso da inteligência artificial, mas é bom saber que a gente tem um quórum tão grande aqui, tão interessado nessa temática, então quero realmente dar as boas-vindas, agradecer a Melissa, que vai fazer essa moderação hoje, nossa bolsista, e agradecer os nossos convidados, o Leonardo Volpatti, que é super ativo aqui no IRELGOV, e o Olavo Soares também, que está no radar e que também traz, né, tem acompanhado essa tendência aí de mercado. Então, obrigada, gente. Desejo um bom debate a vocês e já passo a palavra aqui para a Lara. Obrigada, Paty. Obrigada pelas boas-vindas, pela acolhida aos nossos participantes. Acho que um ponto que eu quero destacar aqui para vocês, né, nessa posição de diretoria executiva, e aí compartilhando muito desse nosso trajeto com a Paty, nossa presidente, é a importância que o IRELGOV tem tido nos últimos anos. Eu acho que a gente vem crescendo o nosso espaço, a nossa voz junto aos profissionais de relações governamentais. Tem sido muito importante para nós contar com vocês nessa trajetória toda. Acho que os webinars, as pessoas têm, a gente sempre fica na dúvida, né? Vamos voltar a fazer mais webinars ou não, porque a gente sabe que as pessoas hoje são bombardeados por muitos conteúdos, né? Conteúdos relevantes, mas acho que a gente quer continuar assim. A participação de vocês aqui nesse momento hoje mostra a relevância da gente seguir fazendo webinars para que a gente possa trazer o nosso conteúdo para diferentes públicos em diferentes regiões do Brasil, quiçá fora do Brasil, né? Quero agradecer de novo, né, como a Paty falou, a presença do Leonardo e do Olavo. Acho que o Leonardo, a gente conversava no início do ano, teve uma imersão aí no nosso Vale do Silício. Acho que ele traz coisas muito oportunas e reflexões muito importantes para a gente pensar o futuro e como nós estamos fazendo as coisas nesse momento, né? E como que a gente pode fazer e melhorar elas com o uso da tecnologia para o futuro. E acho que o Olavo vem desse lugar de fala, né, Olavo, do radar, que é uma referência para todos quando a gente fala sobre tecnologia e monitoramento. Olavo, que é meu parceiro aí, que vem da área de comunicação junto comigo, sendo jornalista, sabe dos desafios que a gente tem também quando entra nessa seara e de como navegar o mundo da tecnologia e criar tecnologias que, de fato, respondam às necessidades do profissional de relações governamentais. É importante, ao mesmo tempo não é fácil. Então, acho que vai ser muito rico. Os dois apresentaram a disponibilidade de falar desse tema, não é à toa, porque tem muito conteúdo para compartilhar. Então, sem mais delongas, passo para a Melissa, nossa bolsista, que, gente, olha, estamos com um grupo incrível de webinars, e eu tenho certeza que ela, Silvia, que está aqui acompanhando a gente também, tem muita coisa boa por vir nesse ano. Reforço só que a gente está transmitindo via LinkedIn, e para aqueles que não puderem ficar até o final, que eu sei que acontece muitas vezes, o material vai ser divulgado, a íntegra do webinar, no nosso canal no YouTube, tá bom? Obrigada. Por gentileza, Melissa, o palco é seu. Obrigada, Lara. Obrigada, Patrícia, por essa abertura inicial do evento. É um prazer também estar aqui hoje. Desejo boas-vindas a todos, aqueles que estão aqui na sala, Zoom conosco, aqueles que nos acompanham pelo LinkedIn do IRELGOV ao vivo, e, sobretudo, né, aos nossos dois convidados de hoje. Boas-vindas ao Leonardo Volpatti, advogado, sócio no Lima e Volpatti, advogados associados, e boas-vindas ao Olavo Soares, jornalista, head
em Brasília no radar governamental. As meninas chegaram a me apresentar, também vou pontuar isso muito brevemente, né? Eu sou a Melissa Bittencourt, sou cientista política, faço parte do time de webinars e ações online do IRELGOV, sou bolsista também do Instituto. É um prazer estar aqui hoje como moderadora e levantar esse debate, né, de um tema que é complexo e atual, oportunidades e desafios no uso da IA para análise de riscos políticos e influência regulatória. Bom, eu vou seguir a ordem alfabética, eu vou passar a palavra primeiro ao Leonardo, para que ele realize as suas considerações iniciais. Leonardo, bem-vindo. Obrigado, Melissa. Bom dia a todos. Agradecer mais uma vez o RealGov pela essa abertura para falar um pouco sobre IA. Eu sou advogado e cientista político, sou sócio de um escritório de relações governamentais. A gente atua para a área de turismo, eventos, energia, indústria farmacêutica. E nós atuamos nessa linha de engajamento, de análise política, de planejamento estratégico para esses grupos, prevendo e atuando em riscos políticos e riscos regulatórios. Eu acho que o objetivo desse webinar é trazer uma conversa, né? Um diálogo que a gente vai expor algumas experiências que nós temos, tanto da questão de implementação de algumas ferramentas aqui no escritório, quanto experiências pessoais dessa imersão que eu fiz no Vale do Silício, que eu busco aqui unicamente trazer essas contribuições para vocês. A gente teve um curso de formação em Stanford e também um curso de formação na Startse lá no Vale, e eu entendo que é importante o nosso mercado, os profissionais que atuam nessa área, estarem cientes dessas novas inovações, que muito se fala, mas que é importante a gente ter um olhar também de tendência, para a gente se preparar e ter um mercado de trabalho competitivo e moderno. Então, esse é o meu objetivo aqui inicialmente. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigada a você, Leonardo, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Olavo, seja bem-vindo. Agradeço também por estar aqui hoje conosco, por ter aceitado o nosso convite. Por favor, realize suas considerações iniciais. Olá, Melissa. Olá, pessoal. Bom dia, Lara. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Leonardo. E todo mundo que está acompanhando a gente. Bem, como já foi apresentado, eu sou Olavo Soares, jornalista de formação, atuo aqui em Brasília em nome do Radar Governamental. O Radar que é a maior operação de relações governamentais do Brasil, presente no país todo. Como o Leonardo colocou muito bem, eu vou endossar a abordagem dele. O intuito meu aqui hoje é falar sobre esse assunto, né? A gente tem que abordar esse assunto da inteligência artificial está afetando todos os ramos do conhecimento, todas as atividades econômicas, tem muita coisa para a gente refletir a respeito, né? E uma coisa que a gente não pode fazer é se omitir, né? É deixar de conversar, deixar de pesquisar, deixar de atuar, porque é um assunto que vai realmente estar cada vez mais forte. E esse é o meu objetivo hoje, então desde já agradeço o convite e é um prazer falar com vocês. Obrigado, Olavo. E com certeza, né? É um tema atual, é um tema complexo, e muito dessa complexidade se deve ao fato de que diferentes stakeholders tomam diferentes posicionamentos com relação à inteligência artificial. Por um lado, né, a gente vê o legislativo, né, com a regulamentação da IA, com o Marco Civil da IA, né, buscando controlar, tipificar em graus de risco a inteligência artificial, ter um certo ambiente de controle da ferramenta. E, por um outro lado, a gente vê startups, empresas, consultorias de HealthGov, que enxergam na inteligência artificial uma ferramenta de inovação, seja ela de inovação de produto ou inovação de processo, né, gestão do conhecimento interno. Eu acho que é relevante a gente começar essa primeira parte do webinar falando de oportunidades. E nesse sentido, Leonardo, com base na sua experiência, como você já pontuou, como a inteligência artificial pode contribuir na análise de cenários políticos e econômicos,
auxiliando na gestão de riscos e na influência regulatória. E também se você analisa alguma ferramenta, né, se destacando nesse processo. Bom, primeiramente, eu penso que na nossa profissão, a tendência principal que nós temos que ter hoje, antes de entrar na análise de risco, é o profissional estar preparado para entender engenharia de prompts, né? Que é basicamente você saber dar o comando e manusear a ferramenta, né, de inteligência artificial, principalmente os LLMs, que é a base do ChatGPT e dessas ferramentas como o Cloud e outras que se tem. A engenharia de prompt, ela vem justamente para você entender que a inteligência artificial, ela precisa que você dê um contexto para você conseguir extrair o melhor resultado dela. Ela vai exigir do profissional compreender como ela funciona, como ela interpreta as suas perguntas e como você cria o contexto. Essa metodologia chama engenharia de prompts. Então, o profissional que quer manusear bem uma inteligência artificial e não só fazer por repetição ou por um aprendizado que alguém passou, era importante fazer um curso de engenharia de prompts. Com base nesse curso de engenharia de prompts, você vai ter a habilidade de gerir melhor as ferramentas de IA. Hoje, eu vejo muito no nosso mercado o uso do ChatGPT, Cloud, Copilot, que são ferramentas que te ajudam a compilar dados, que é o nosso ativo, que é o nosso petróleo. Hoje, o profissional de RIG, ele depende do quê? De compreender o cenário político, compreender os riscos políticos que são movimentados ou pela opinião pública e pode ser pela rede social, que é algo mais dinâmico, que pode influenciar uma política pública, ou por boas práticas internacionais de políticas que possam surgir ou que são tendências, você tem que entender isso, ou por iniciativas de governo. Então, inicialmente, a inteligência artificial, ela usa nesse modelo de chat GPT, nesse modelo de compilação de dados, você entendendo os prompts, você consegue interpretar as informações de maneira mais rápida. Então, dando exemplo, você consegue subir os arquivos, colocar em bullet points, você consegue compilar disso e fazer um relatório, você consegue planejar no âmbito da esfera do planejamento estratégico da tua organização, quais são os próximos passos e quais são os cenários. Aqui no escritório, a gente divide a área de RIC em 4 áreas específicas, que é a área de planejamento estratégico, monitoramento legislativo e regulatório, engajamento com tomadores de decisão e estudos estratégicos. No nosso caso, eu entendo que a IA ela entra muito para você conseguir estar apto a interpretar as informações e a mudança de cenário que cada vez é mais rápida nesse ambiente de inteligência artificial, que os tomadores de decisão também estão usando, para você conseguir reagir, evitando o risco ou criando uma oportunidade. Então, no planejamento estratégico, você consegue usar isso para você identificar quem são os stakeholders, para você criar narrativas segmentadas diante de uma campanha de advocacy, você montar um cenário de risco regulatório, você criar planos de ação, desdobramentos. Na área de monitoramento, existem várias ferramentas hoje que fazem isso, né? Que você pode contratar e fica mais fácil até. E aí você pode usar para você automatizar os monitoramentos e a compilação de dados para informar o teu cliente ou para você tomar decisão. E na área de engajamento, basicamente, você identificar qual que é o perfil do parlamentar ou qual que é o momento importante daquilo para você conseguir superar objeções, para você conseguir trazer dados que influenciem. Todas essas ações, na prática, é trabalhar com o ativo que nós precisamos, que é compilar informações de maneira estratégica para influenciar os tomadores. Então, o que eu vejo que a IA e a engenharia de prompt, ela é fundamental para você sobreviver nessa rapidez que está se acelerando de adaptabilidade de projetos e de riscos. E o básico é entender os modelos tradicionais, mas há uma tendência de você utilizar multi-agentes, que é você, e eu posso falar isso depois, que é você conseguir criar prompts e agentes específicos que conversam entre si para tomar decisão. Ou seja, um agente lê o diário oficial e o outro já faz o relatório. E você coloca esses multi-agentes já preparados para você automatizar na rapidez necessária. A Google lançou hoje um multi-agentes que vai fazer que eles conversam entre si para tomar decisão e decidir o que é melhor diante dos comandos que você dá. Então, essa é a tendência pós-chat GPT, né? Leonardo, muito pertinente os pontos que você trouxe.
Desculpa, eu não peguei esse nome da ferramenta do Google. Eu tenho, acho que é Google Agents, Agents Google, Ah, mas ele lançou hoje, está acho que na Folha de São Paulo, uma nova tecnologia que os agentes conversam entre si e decidem entre si. Então, eles equipararam linguagens e comandos pré-determinados. Eu não muito acabei de interessante. ler essa matéria exatamente, mas eu sei que essa é a tendência. É eles começarem a intercalar as comunicações e tomar decisão entre eles. E você dá só o comando original e você valida o resultado final com agentes que têm competências diferentes para chegar no resultado final. Bacana. Olavo, pensando ainda nessa parte de oportunidades, com base na sua experiência, na sua percepção, quais estratégias as consultorias de relações governamentais podem utilizar para participar desse ambiente tecnológico e obterem sucesso no uso da inteligência artificial? Bem, Melissa, pessoal, acho que o primeiro ponto, né, o ponto de partida é não tratar a inteligência artificial como uma tecnologia do futuro. Ela não tem nada de futuro, ela é uma tecnologia do presente. Ela está com a gente, né? Estamos, como eu falei no comecinho na minha primeira fala, está em todas as esferas do conhecimento, então a gente começa por aí, né? Eu acho que o pessoal que é da minha idade, um pouco mais aí, a turma que foi criança nos anos 80, que é meu caso, eu vivi no mundo sem internet, né? Eu fiz o ensino médio sem internet e cheguei na faculdade já com internet. E agora a gente vê um pouco parecido, né? Essa transição de não existir uma coisa e ela passar a existir. Então, assim, o primeiro ponto que eu abordo é esse. Inteligência artificial não é coisa do futuro. A gente tem que começar por aí. E na nossa atividade de relações governamentais, acho que vale também para outros ramos do conhecimento, outros ramos do campo econômico, a gente tem que pensar na IA em três abordagens. Né? A abordagem tem que contemplar a parte da tecnologia, estratégia e da cultura organizacional. A tecnologia, como o nome diz, o Leonardo colocou muito bem, dominar os prompts, dominar os caminhos, né? É uma coisa que mesmo pessoas que nunca estudaram programação a fundo podem ter, aliás, podem não, devem ter conhecimento, devem se inserir, devem saber, né? Uma frase que eu ouvi hoje, que eu não sei quem é o autor, infelizmente, mas eu acho que vale disseminar essa frase, que é o seguinte: você não vai perder o emprego para uma inteligência artificial, você vai perder o emprego para alguém que sabe usar a inteligência artificial. Então, acho que a gente começa por esse ponto, né? E aí, no caso das empresas, acho que vale abordar isso desde o recrutamento. Se for trazer um novo funcionário, se for fazer alguma modificação na equipe, levar isso em consideração. O que essa pessoa sabe da inteligência artificial? Como ela usa isso no dia a dia? Se ela não usa, talvez não seja até um campo para reconsiderar realmente a contratação, a manutenção de uma pessoa. Porque, como eu disse, não se trata de uma tecnologia do futuro, não se trata de um cenário futurístico de robôs e por aí vai. Nesse contexto, eu também destaco tudo tem que ser pensado do que a empresa está fazendo, do que a empresa quer fazer, de como a empresa quer chegar, né, como ela quer ser vista, o que ela quer alcançar. Né? No caso do radar, por exemplo, a gente tem uma abordagem de monitoramento legislativo que se foca muito nos estados e municípios, então a gente usa isso bastante. Também no plano federal, a gente está sempre observando, encaixando as diretrizes da inteligência artificial com o que a gente quer fazer. Né? Fala também da importância de nós, que profissionais desse ramo, em acompanhar a regulação. Né? A gente tem que estar presente no debate legislativo, nos debates acadêmicos e profissionais, como esse que estamos fazendo agora, para apontar o que está acontecendo, qual regulação está sendo feita, como a regulação vai aplicar, se vai pegar uma questão disciplinar, se vai pegar uma questão, enfim, de direitos autorais, a gente tem que estar presente nisso. Então, eu acho que, em síntese, assim, é esse o caminho a ser adotado pelas consultorias, nesse contexto agora, que, repetindo, não é facultativo, não é opcional, não é do futuro, é do momento. Muito importante as suas considerações, Olavo. De fato, a inteligência artificial é algo do hoje, né? Não é algo só do amanhã ou do que pode vir a acontecer. Pensando no que já foi debatido, pontuado por vocês dois, eu vou fazer uma pergunta mais aberta, e aí quem quiser responder primeiro, fica à vontade. De quais são as melhores práticas para integrar ferramentas de inteligência artificial com outras formas de inteligência estratégica, como análise de cenários, monitoramento de mídias sociais e relações públicas, pensando em uma visão holística dos riscos políticos.
Posso começar, se o Leonardo não se... Então, eu vou até fazer uma brincadeira aqui. A Melissa falou que ia passar por ordem alfabética, né? Do Brasil, que se fosse nos Estados Unidos eu ia na frente, pelo sobrenome, né? Que o meu tá antes do Volpato do Leonardo. Então, eu acho que assim, como a gente colocou, a gente vê uma grande necessidade de compreender a inteligência artificial, que tem tudo a ver com o nosso ramo. E eu acho que uma grande contribuição que ela pode dar, bem em termos práticos mesmo, é na uniformização de procedimentos. Né? A gente pode utilizar a inteligência artificial para garantir que relatórios, que conteúdos, enfim, tudo que a gente faça tenha uma cara mais uniforme, né? A gente também pode centralizar informações, criar bancos de dados, fazer com que esses bancos de dados sejam robustos, bem estabelecidos, e usar isso mesmo com esse cunho de centralização e padronização. Eu acho que esse é um caminho que a gente torna o nosso trabalho mais profissional, mais acurado, enfim, acho que esse é um rumo a ser tomado. Valeu, Olavo. Então, Melissa, quando eu estava lá no Vale, eu fiquei numa república que chamava República Startup. E essa república foi uma experiência muito legal para mim, porque eu tive contato com indiano, com russo, com uma turma de engenharia que estudavam em Stanford ou que estavam já com startups e projetos em andamento. E eu questionei várias questões sobre isso, né? Porque quando você realmente vai lá e conversa com pessoas que estão em projetos, não só a parte acadêmica, mas em projetos mesmo, de soluções empresariais, você começa a ter vários insights, né? E que cada um traz. Então, era legal porque era um ambiente de várias culturas, com várias visões, e se torna um ecossistema muito rico. E eu discuti sobre isso, né, para responder sua pergunta. Eu discuti sobre como integrar essas questões. Eu conversei com um amigo russo e com um indiano. A gente teve um jantar muito interessante, porque né, nesse jantar a gente discutiu como a gente poderia, por exemplo, emular, né, tomada de decisão parlamentar de parlamentares existentes com base no Big Data das redes sociais, ou seja, das manifestações públicas, com os dados de votações pregressas e de defesas de análise preditiva, do que ele já defendeu, do que ele já votou. E hoje a gente, na área de Helgov, ciência política, a gente analisa muito o índice de governabilidade e tudo mais. Com a inteligência artificial, você consegue compilar esses dados, você criar agentes ou simular tomadores de decisão para prever possíveis votações ou tendências de votações e possíveis argumentos desses tomadores de decisão. Isso com os dados de rede social já existentes, que estão na web, né, que você pode compilar pelas ferramentas de LLM, e também pelos dados de votação que você tem nos portais do Congresso, por exemplo. E aí, quando você traz isso, esses dados, essas tecnologias, que é possível, que eles já fizeram projetos semelhantes, com essa ideia de multi-agentes, que é justamente você criar competência, um agente que tenha competências determinadas, um perfil determinado, um padrão decisório determinado, e você compilar isso num jogo com outros agentes que têm outros perfis e outras formas, você começa a entender qual que é a tendência da IA. A IA vai fazer predição numa rapidez, já faz, né? Mas numa rapidez que vai ser difícil você não trabalhar com isso, com ela, no sentido de você conseguir fazer planejamento estratégico e análise de cenário. Então, para responder sua pergunta objetivamente, para você unificar essas ferramentas, é você criar mecanismo de compilar esses dados, que a IA serve para isso, e você criar os prompts, os comandos, para dar o resultado que você quer de maneira sequenciada, com agentes que interpretam aquela informação de determinada maneira e joga para outro agente, comunicando com ele como que ele quer essa outra informação para interpretar e tomar uma decisão. Ou seja, você dá um comando inicial e você tem um resultado com vários profissionais de que vários perfis no cenário final, ou você dá um comando de uma política pública e você vai ter uma predisposição de entender como é que vai ser a votação dos agentes que já votam e já se manifestam publicamente nas redes sociais. Então, acho que isso vai ter um impacto muito grande nas campanhas de advocacy e nas campanhas de RIG em si. Excelente. Pensando agora na outra parte, né, a gente analisou uma parte, uma face da moeda, olhando a outra agora, olhando a parte de desafios. Olavo, pensando nos desafios do uso da inteligência artificial, quais as principais limitações
do uso da IA nas relações governamentais? Olha, primeiro assim, clichês são meio irritantes às vezes, né? Mas tem vezes que a gente não consegue fugir do clichê. Então eu vou trazer um clichê para o cenário agora. Que a inteligência artificial, ela não pode substituir o diálogo olho no olho e contatos semelhantes, contato pessoal, né? A gente trabalha com relações governamentais, a gente tem que estar presente, que a gente vai numa comissão e olha um carinha cochichando com o outro lá no fundo, olha uma coisinha que está acontecendo lá atrás, pega o tom de voz da pessoa, pega o tom que as inteligências artificiais, as plataformas ainda não estão aptas para fazer isso. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Repito, eu sei que é o clichê do clichê, mas às vezes os clichês têm sua procedência. Um outro ponto que eu trago é também de cunho prático. Os bancos de dados das inteligências artificiais ainda não estão perfeitos, ainda não estão redondos, não estão robustos. Né? Vou citar um exemplo bem bobinho, bem banal, mas é que eu né, na minha vida pessoal, eu fui fazer um teste. Eu queria descobrir para qual time o cantor Emicida torce. Por conta da briga que teve agora, enfim, eu lembrei dele. E eu botei no chat GPT e disse que ele torcia pro Corinthians. Aí eu falei, caramba, será que é isso mesmo? Botei no Google em um segundo, tem um monte de foto dele com a camisa do Santos. Então, assim, é uma falha de cunho objetivo, né? Não é uma coisa interpretativa, mas deixou isso claro lá. Então, assim, essa é uma grande armadilha que a gente tem que evitar, né? Aí, assim, né, também voltando um pouco no passado, quando a Wikipédia começou e a Wikipédia parecia ser a fonte de todo o saber, todo o conhecimento, e a gente se deslumbrou com a Wikipédia no primeiro momento, para depois passar a ter uma ressalva. Peraí, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Não necessariamente por malícia, por má intenção do usuário e tal, mas muitas vezes por desatualização. Né? A Wikipédia está sujeita a isso. E o ChatGPT, ou outras plataformas, a gente percebe sim uma grande sujeição, uma grande desatualização, não muito, uma imprecisão em muitos casos. Outro aspecto que eu trago também é lembrar que a gente está falando de plataformas automatizadas criadas por seres humanos. E, portanto, os seres humanos têm seus vieses, têm suas análises, têm suas crenças prévias e por aí vai. E na hora de programar, eles imputam isso às máquinas. Então, nós que vamos utilizar a inteligência artificial, temos que saber disso e temos que, especialmente quando for elaborar um juízo de valor, ter muita ressalva. Né? Usar com calma, com inteligência e ter essa ponderação futura para evitar ser traído pela plataforma, digamos assim. Excelente. Leonardo, também na perspectiva de desafios, quais os principais desafios éticos e legais envolvidos no uso da IA para análise de dados políticos e como garantir que as ferramentas de inteligência artificial sejam usadas de maneira ética, respeitando a privacidade dos indivíduos e organizações? Olha só, é uma pergunta profunda, né? Mas eu entendo que os desafios que nós temos hoje, colocando enfoque na nossa profissão, são desafios que têm a ver com o próprio risco da democracia, né? Nesse novo cenário de participação via redes sociais e também manipulação via redes sociais, com microtargeting e também com criação de bots e ferramentas que você usa para estimular um debate público. Então, a própria democracia ela está em risco em relação a isso, pelo fato de não, muitas vezes, representar realmente a maioria, não representar o debate público necessário que foi levantado legitimamente pelas redes sociais, mas sim manipulado por grupos econômicos ou manipulado por algum grupo de interesse. Então, o desafio principal para a nossa profissão hoje, desafio ético, é conseguir navegar diante desse cenário e ser eficiente no combate a narrativas que são criadas, advindas de fake news ou campanhas de ódio ou vieses cognitivos que interferem numa boa política pública, que não representam a opinião pública ou que contaminam o debate público e conseguir navegar diante disso para a gente trabalhar na influência dos tomadores de decisão para se criar uma política pública legítima e que compreenda, crie um bom ambiente regulatório para os setores que a gente atua. Então, hoje, o desafio ético para mim é como a gente se prepara para a gente atuar de maneira eficiente para combater debate, combater argumentos e narrativas e debates que afetam o bom andamento da democracia, o bom andamento do ciclo de políticas públicas. Eu acho que esse é o principal desafio. E nesse cenário, por isso que a gente está participando dessa discussão, a gente está preparado para a gente combater
na rapidez dessa informação, trazer elementos que realmente justifiquem a mudança de uma norma, a mudança de um ambiente decisório, mudança de um cenário diante de um ambiente decisório que afete a eficiência e a sinergia entre Estado e setor privado, no meu caso especificamente. Então, esse é o desafio. Então, a gente tem que ser rápido para combater as narrativas que surgem, monitorar isso e ser eficiente no convencimento. Porque esse é um ambiente democrático e a gente não vai conseguir censurar. A gente tem que ser eficiente em combater as objeções e compilar as informações para ter uma estratégia e adaptar diante disso. Existem outros desafios, né? Aí tem os desafios em relação à tomada de decisão das IAs. Então, eu fico um pouco preocupado com essa questão do multiagentes e da evolução das IAs, que ainda não rolou tanto no setor público, mas vai acontecer, porque isso vai acabar automatizando tomada de decisão por autoridades, seja no judiciário, que está sobrecarregado com processos judiciais, e aí você tem a questão da análise de precedentes, tomadas de decisão, que acaba afetando todos os processos, seja também no legislativo, no regulatório. Quando as IAs começarem a tomar decisão e o tomador de decisão que foi eleito ou foi escolhido meio que terceirizar isso, nós vamos ter que criar mecanismos de supervisão humana, porque senão a gente vai começar a perder o controle e a legitimidade da própria instituição. E isso que afeta diretamente o nosso cenário hoje, na minha opinião. Esse ponto que você traz, Leonardo, é relevante, né? A questão das fake news, esses desafios relacionados à ética também, que impactam a democracia, certamente. Antes de fazer uma pergunta, inclusive relacionada a esse tópico, eu vou comentar aqui para quem está presente conosco via Zoom, que caso queira enviar perguntas aos convidados, por favor, envie via chat, tá? Aparece ali no final, né, participantes, aí tem uma aba chat, você pode escrever a sua pergunta ali, que logo mais eu vou ler e compartilhar com os convidados. Bom, a pergunta que eu tenho agora é relacionada a esse viés também, inteligência artificial e eleições, né? Quais riscos vocês analisam? É uma pergunta aberta também no uso da inteligência artificial na política. Como eu comecei a primeira, agora eu passo a bola para o Leonardo. Eu achei que a gente ia adotar o modelo americano aqui, mas tudo bem. Eu vejo que, como eu estava dizendo, né, o risco da política, quando a gente vai analisar, tem um livro que eu estou sendo obrigado a estudar por conta do mestrado, que trata da construção do pensamento ocidental e a construção do conhecimento. E a construção do conhecimento é um livro do Bourdieu e um livro do Foucault. Ela advém de construção de uma narrativa que é validada e é uma história que é contada e que é validada por sistemas de controle daquela informação para se tornar um conhecimento acadêmico, um conhecimento científico válido. Então, você tira aquele modelo de tentativa e erro, você coloca um procedimento de criação de narrativas validadas pela academia ou validadas por mecanismos científicos. É assim que a sociedade ocidental desenvolveu o conhecimento. Quando você usa mecanismos de IA para compilar informações e criar narrativas que, na prática, você não passa por nenhum mecanismo de validação, seja mecanismo de validação que era feito pelos mecanismos de jornais, que tinham uma responsabilidade para você combater, para você trazer para a opinião pública um debate, ou mecanismos acadêmicos que tinham uma validade para trazer a discussão científica, né? Quando você tira essas instituições de validação, você entra na era da pós-modernidade da fake news, que na verdade vai ser um debate aberto e que o convencimento tem a ver muito mais com o viés cognitivo e com a tentativa de sobrepor aquela informação em bolhas do que você ter mecanismos de validação. Então, os riscos políticos hoje e o risco da democracia está em torno disso. Como é que você consegue reagir diante de um cenário que não tem mais filtro
na criação de narrativas e criação de conhecimento, e você tem que criar sua narrativa para tentar influenciar o tomador de decisão, para decidir uma política pública de maneira que crie um bom ambiente decisório, um bom ambiente regulatório para o teu setor. Como é que você combate isso eficientemente? E aí você tem que aprender como é que as ferramentas funcionam para você conseguir navegar diante desse cenário. E vai exigir a equipe multidisciplinar e vai exigir muita criatividade. Então, penso que esses são os insights, né, de você sair do operacional e você ter mais dados compilados e fáceis para você criar soluções diante da necessidade urgente de adaptação. E eu acho que, de maneira geral, seria isso, no meu ponto de vista. A gente teve até um... Olavo, não sei se você possui alguma consideração sobre a pergunta, gostaria Não, de só comentar. colocar em relação às eleições, né, que você mencionou, e o Leonardo deu uma resposta brilhante, nem tem tanto que esse daqui foi muito bem, mas só para colocar um ponto também que eu acho que é um grande ponto de preocupação, que eu acho que são os deepfakes, né? Os deepfakes vão ser, para mim, o principal ponto de preocupação no período eleitoral e em toda a atividade política, né? Porque eu acho que a gente vai ter tanto conteúdos falsos sendo gerados para tentar prejudicar algum político e tal, como também conteúdos reais que vão tentar disfarçar como se fossem deepfakes. Então, assim, eu acho possível a gente ter um cenário no curto prazo, no médio prazo, de aparecer um político pegando uma aula de dinheiro e dizer que isso é deepfake, né? De aparecer uma gravação de um político falando algo condenável, algo, enfim, algo reprovável, e falou, não, eu nunca falei isso, é mentira, que é inteligência artificial, né? E aí vai remeter a um grande desafio técnico que a gente vai ter que ter. Né? As ferramentas técnicas vão ter que estar muito preparadas para a gente poder dizer o que é verdade e o que não é. Né? E isso vai, esse grande desafio para mim está colocado. Acho que teremos muitas discussões em torno disso. Excelente. Bom, a gente tem alguns comentários no chat também dos participantes, elogiando os comentários, as contribuições do Leonardo e do Olavo, comentando também um pouco sobre pesquisas, né, sobre a experiência deles dentro da temática. Bom, acredito que questões, mais questões não há, então já vou passar para o encerramento do webinar, vou continuar seguindo a ordem alfabética, o Olavo fez uma consideração, mas passando a palavra ao Leonardo para que ele realize suas considerações finais hoje. Obrigada, Leonardo, pela participação. Obrigado, Melissa. Obrigado a todos. Obrigado, Olavo, pelo debate aqui, pelas contribuições. E, pessoal, é isso. Eu trouxe aqui alguns pontos de provocação do que eu vejo, que eu vi também lá no Vale, e estudo sobre isso e pratico no meu escritório, implemento com a minha equipe, sobre tendências. A tendência hoje é essa questão do multiagentes, a tendência hoje é você estar preparado para analisar as informações e reagir rapidamente. O setor público vai usar isso cada vez mais. Hoje eles estão um pouco atrasados, mas isso vai acontecer. Eu penso que a velocidade da informação, disseminação de informação, que antes dependia de um diário oficial escrito, dando um exemplo bem esdrúxulo, até você entender se mudou uma norma, se vai ter uma consulta pública. Agora você tem a questão da digitalização disso, e agora você tem a questão da compilação e de você ter a informação rapidamente num relatório, vai evoluir ainda mais. E isso vai vir muito mais mesclado cada vez mais com uma breve análise e com uma breve informação que todo mundo vai ter. Tanto o seu detrator quanto o governo, né, na tomada de decisão dele, e você tem que ter. Você tem que saber atuar nisso, para você conseguir ser rápido o suficiente para trabalhar nesse cenário. E do outro lado, as políticas públicas, influenciadas pelas redes sociais, de uma forma ou de outra, têm aumentado cada vez mais seus impactos. Então, combater as narrativas para não contaminar o debate técnico, muitas vezes, com os tomadores de decisão, para não contaminar a conjuntura política e atrapalhar o avanço de um plano de ação, é o nosso desafio. E, diante disso,
a gente está nesse cenário maluco que realmente a gente não sabe muito o que é verdade mais. Eu acho que a gente já superou se existe uma verdade ou não. O que tem é debates e argumentação, e tem que ser rápido nisso. Então, a IA e a capacitação dos profissionais de HelpGov nessas ferramentas vai ser fundamental para ter sucesso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Leonardo. Olavo, agradeço também pela sua participação hoje, por ter aceitado o nosso convite. Por favor, realize suas considerações finais. Bem, começar agradecendo o Irregol pelo convite, a Melissa pela excelente mediação e o Leonardo pela parceria aqui na conversa, né? Eu acho que, como tanto o Leonardo quanto eu colocamos, a gente está aqui para que esse debate fique no ar, né? Não tem nenhum propósito de encerrar o debate, de concluir, de trazer conclusões. Pelo contrário, né? Eu vou novamente utilizar um clichê, peço perdão de novo. Eu quero que a gente saia daqui com mais perguntas do que respostas, né? Com o desafio colocado, com mais e com a necessidade de trazer a discussão da inteligência artificial para as relações governamentais, que é um caminho que nós temos que traçar. Né? Nós temos que traçar, nós temos que encarar isso de frente. Então, agradeço o Irregov e estou à disposição para outros debates, outras abordagens. Obrigada, Olavo. Obrigada, Leonardo. Agradeço também a participação de quem acompanhou a gente ao vivo pela página do IRELGOV no LinkedIn e também ao vivo aqui na sala Zoom. Convido a todos também a seguirem as redes sociais do IRELGOV, o LinkedIn, o Instagram, para acompanhar as ações do Instituto. Esse webinar ficará gravado e será publicado no canal do IRELGOV no YouTube. Muito obrigada, gente. Até o próximo webinar. Valeu, pessoal.